Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Já estão estudando bastante, né? Desde o início da semana, já tem reforçado bastante o cálculo aí, né? Hoje, a nossa revisão, como eu avisei na aula passada. Outra coisa, o nosso assunto vai até quando? Até o assunto de segunda-feira. Então, tudo que a gente viu na segunda-feira vai cair na prova. Ok? Hoje não vai ter assunto novo, vai ser só a revisão. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui várias questões para a gente resolver. Bom, a primeira é essa daí, ó. Já começa com a assíntota, né? Não está numa ordem assim, digamos assim, cronológica. Tá? Eu tentei abordar tudo que a gente viu durante essa primeira avaliação. Não consegui, lógico, é muito assunto. Então, não se baseie só pela revisão. Também tente estudar coisas que não estão aqui. Por isso que eu digo, não se baseie só no que a gente vai fazer aqui hoje. Se baseie também nas notas de aula, tá bom? Sim, então vamos lá. Determine as assíntotas horizontais e verticais da seguinte função. Então eu te dei uma função e eu peço, determine a assíntota vertical e horizontal. Então perceba que eu não disse onde é que é o ponto que você vai analisar. Você mesmo já tem que saber quais são os pontos para ver onde tem a assíntota ou vertical ou horizontal. Então vamos lá, eu vou escrever aqui a função e a gente vai analisar as assíntotas. Então, a minha função é essa daí, f de x é igual a 1 sobre x menos 1 menos 2, tá? Então, eu vou analisar primeiro aqui as assíntotas. Vou escrever aqui, assíntota. Vamos ver primeiro as assíntotas horizontais. Então, você tem uma função e você quer saber se ela apresenta uma assíntota horizontal. Então, a assíntota horizontal é mais fácil, né? O que você tem que fazer para você saber se uma função tem assíntota horizontal? Você tem que calcular o quê? Você tem que pegar a função e calcular o quê? Calcular o limite quando o x tende a quanto? A infinito. A mais e a menos infinito. Então, eu vou pegar essa função aqui e eu vou calcular o limite dela para x tendendo a mais infinito e depois para menos infinito. E se der um valor real, é porque nesse valor real você tem uma assíntota horizontal. Se não der um valor real, ou então se o limite não existir, então é porque não temos assíntota horizontal. Tá? Então, vamos lá. Eu vou calcular o que é o limite. Então, limite dessa função que é 1 sobre x menos 1 menos 2, quando x tende a mais infinito. Bom, essa aqui é bem fácil, na verdade, né? Isso aqui vai ser igual ao limite. Aí, se você quiser, você pode colocar esse x aqui, ó, em evidência. Vai ficar x em evidência, 1 menos 1 sobre x. E aqui, menos 2. Quando x tende a mais infinito. Então, olha só. Quando o x tende a mais infinito, aqui você tem 1 sobre x. Então, isso aqui vai tender a quanto? A 0. Muito bem. Então, isso aqui vai tender a 0. Então, isso daqui vai tender a 1 menos 0, que é 1. Aí, você vai ter aqui, ó, 1 sobre x. 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, vai tender a quanto? A quanto? A 0. Então, tudo isso daqui, na verdade, ó, vai tender a 0. E aqui, qual é o limite de menos 2 quando x tende a mais infinito? É a própria constante menos 2, né? Então, você vai ter 0 menos 2. Então, esse limite aqui, o valor dele vai ser menos 2. Só, né? Bem fácil. Aí, é importante você calcular também o limite da função quando o x tender para menos infinito. Porque pode acontecer da função, quando o x tende a mais, ela dá um valor, e quando o x tende a menos, dá outro valor. Então, é importante que você saiba, tá? Então, eu vou calcular agora para menos infinito. Então, vai ficar 1 sobre x menos 1 menos 2. Só que x tendendo a menos infinito. Eu vou usar a mesma estratégia. Então, eu vou pegar esse x aqui e vou colocar em evidência. Então, isso aqui vai ser limite de 1 sobre... Aí, eu colocar o x em evidência. Vai ficar x, 1 menos 1 sobre x, menos 2, quando o x tende a menos infinito. Aí, aqui é a mesma coisa, né? Mesmo que o x está tendendo a menos infinito, ainda assim, isso aqui vai tender a 0. Tudo isso daqui vai tender a 0. E aí você vai ter 0 menos 2, que também vai ser menos 2. Tá? Bom, bastava um desses limites para eu afirmar que y é igual a menos 2 é uma assíntota horizontal. Então, por que eu calculei os dois? Para ver se, de repente, não dava outro valor.
tá? Mas deu o mesmo. Então, tudo bem. Então, você só tem uma assíntota horizontal, que é y igual a menos 2. Só que agora você tem que escrever isso, né? Então, não basta só calcular o limite, você tem que me falar a sua conclusão. Porque até então, você só fez calcular limite, você não me falou nada, né? Aí você calculou o limite, achou menos 2, aí você escreve y igual a menos 2 é uma, aí aqui eu vou abreviar, assíntota horizontal. Tá? Então, para essa função que a gente analisou, o y igual a menos 2, ou seja, essa reta y igual a menos 2 é uma assíntota horizontal. Agora a gente vai analisar a assíntota vertical. Então, a análise de horizontal acabou aí. Para horizontal, você calcula o limite para mais e para menos infinito. Deu o número real, tem a assíntota horizontal. Pronto. Agora, assíntotas verticais. Para assíntotas verticais, ela não é tão direto quanto a assíntota horizontal, porque horizontal é sempre o limite para x tendendo a mais ou menos infinito. Para vertical, não. Para vertical, você vai ter que calcular o limite para x tendendo para um ponto. Que ponto é esse que você vai escolher? Aí a gente vai voltar aqui para a função, né? Aí qual é a dica? Ó? Você olha que a sua função é essa daqui. Qual é o domínio dela? Qual é o domínio da função? Todos os reais menos o 1, né? Porque se x for igual a 1, o denominador aqui vai ser 0. Então, 1 não faz parte do domínio. Então, posso escrever assim, ó, que o domínio da f é igual a todos os reais menos o número 1. Tá? Esse conjunto aqui. Ou então, eu podia colocar de menos infinito a 1 aberto, unido com 1 aberto até mais infinito. Também é a mesma coisa, tá? Então, esse é o domínio da minha função. Então, onde é que você vai analisar se tem assíntota vertical? É justamente no ponto que não faz parte do domínio dela. Nesse caso aqui, ó, é para x igual a 1. Né? Então, x igual a 1 não faz parte do domínio da função. Porém, isso não impede você de calcular o limite para esse ponto. Então, a gente viu que não precisa o x pertencer àquele domínio, aquele ponto pertencer ao domínio, para você calcular o limite nele. E é justamente nesse limite aqui que você vai ver se tem uma assíntota vertical. Tá? Então, vamos lá. Então, vai ser assim. Então, você calcular o limite de 1 sobre x menos 1 menos 2 quando x tende a 1. Aí, você calcula pela direita e pela esquerda. Tá? Aí, isso aqui vai dar. Quando x tende a 1 pela direita, esse teu x é maior ou menor que 1? É maior. Então, um número maior que 1 menos 1 vai tender a 0, a valores positivos ou negativos? Positivos. Então, aqui tu tem uma constante positiva. Então, 1 sobre um número tendendo a 0 a valores positivos. Isso aqui dá quanto? Isso aí dá mais infinito. Então, isso aqui está dando mais infinito. Mais infinito menos uma constante dá o quê? Dá mais infinito. Então, isso aqui dá mais infinito. Então, então você já sabe que em x igual a 1, você tem uma assíntota vertical. Porque qual é o critério para ter uma assíntota vertical? É você calcular o limite naquele ponto, ou pela direita ou pela esquerda, e nesse ponto aqui dá um valor mais ou menos infinito. Tá? Agora a gente vai calcular o limite dessa função, 1 sobre x menos 1, menos 2, quando x tende a 1 pela esquerda. Tá? Nesse caso aí, o que vai acontecer? Olha só. O x tende a 1 pela esquerda. Quer dizer que ele é maior ou menor que 1? Ele é menor, né? Ele é um 0,99, 0,999, por aí. Assim que eu estou me aproximando. Então, se tu pegar esse valor aqui e subtrair de 1, 0,999, menos 1, isso aqui vai dar um 0 tendendo a valores positivos ou negativos? A negativos, né? Então, aqui tu tem uma constante positiva. Então, 1 sobre 0 tendendo a valores negativos. Isso aqui é igual a quanto? Agora é menos infinito. Então, isso aqui vai ser menos infinito. Então, menos infinito menos uma constante vai ser o próprio menos infinito. Então, pronto. Já que não deu um número real, então, nesse caso aqui, você pode afirmar que em x igual a 1, você tem uma assíntota vertical, porque deu mais ou menos infinito. Tá? Podia dar mais, se tivesse aqui um ao quadrado, né? Aqui eu colocasse um ao quadrado e daria mais. Ok? Tá, só que aí você tem que escrever, né? Então, como é que você escreve isso daí? Você escreve assim, x
igual a 1 é uma assíntota vertical. E só, né? Acabou a questão. Então, para essa função, quantas assíntotas horizontais eu tenho? Tenho só uma, né? Que é y é igual a menos 2. E quantas assíntotas verticais eu tenho? Só uma também, que é x igual a 1. Okay? Então, eu tenho uma assíntota horizontal e uma assíntota vertical. E pronto, acabou aí. Só que, olha lá, além disso, olha o que a questão pede. Esboce o gráfico de f. Na segunda avaliação de vocês, lá para a segunda avaliação, a gente vai ter uma aula que é só para esboçar gráfico. Só isso. Aí você vai usar tudo que você aprendeu de derivada para saber como é que é o esboço de um gráfico. Só que, ainda que você ainda não tenha chegado nessa aula, para esse caso aqui, você já tem condições de desenhar o gráfico dela. Tá? Qual é a estratégia que a gente vai usar aqui por enquanto? Eu vou colocar aqui, ó, tem duas estratégias que você pode usar. Eu vou fazer aqui o xy, tá? Aí, eu sei que y igual a menos 2, eu tenho uma assíntota o quê? Horizontal, certo? Então, eu vou marcar aqui, ó, o ponto menos 2. Aí, eu posso fazer tracejado. Vou marcar aqui o ponto menos 2, tá? Eu sei que bem aqui eu tenho uma assíntota horizontal. E eu vou marcar o ponto x igual a 1. Nesse caso aqui, ele é uma assíntota vertical. Tá? Então, eu marco aqui o meu 1, sei lá, está por aqui, ó. Tá? Tá aí. Então, em x igual a 1, tem uma reta aqui vertical, porque é uma assíntota vertical, e em y igual a menos 2, tem uma reta horizontal, porque é uma assíntota horizontal. Aí tá, aí você vai analisar o seguinte, ó. Quando a tua função se aproxima de 1 pela direita, ela dá quanto? Quanto ela dá? Mais infinito. Então, ó, se você se aproxima de 1 pela direita, a tua função ela cresce de forma ilimitada. Então, ela vai ser uma coisa assim, ó. Tá? Além disso, y igual a menos 2 é uma assíntota horizontal para os dois lados, né? Que significa o quê? Ó, bora aqui no primeiro quadro. Se para a tua função, quando x tende a mais infinito, quanto é que ela dá? Menos 2, né? Aí volta aqui para o gráfico. Significa o quê? Que quando você cresce aqui de forma ilimitada no eixo x, ela vai se aproximar do teu menos 2. Tá? Então, ela vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Ok? Além disso, olha só. A tua função, bem aqui agora, quando x tende a 1 pela esquerda, ela tende a quanto? A menos infinito. Então, se você se aproximar dessa reta vertical aqui pela esquerda, ela vai tender a menos infinito. Então, ela é uma coisa assim, ó. Tá? E, bem aqui de volta ao primeiro quadro. A tua função, quando x tende a menos infinito, ela também tende a quanto? A menos 2. Então, voltando para o gráfico, quando o x cresce de forma ilimitada no sentido negativo, ela se aproxima dessa reta aqui horizontal. Então, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Tá? E está aqui. Esse é o gráfico da tua função. Ele é assim e assim. Tá? Ah, professor, como é que eu sabia que era uma coisa meio assim, que não é uma reta? Bom, aí vem a minha segunda estratégia. Qual é a minha estratégia? Vocês aprenderam nas primeiras aulas a deslocar gráficos. Então, basta você saber um gráfico de uma função aí, que é uma função básica, e a partir desse gráfico você consegue deslocar. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui o gráfico da função 1 sobre x. Tá? Esse aqui é uma função bem clássica, né? É importante você saber o gráfico dela. Então, você tem isso aqui, ó. Para essa função aqui, ela é dessa forma aqui, ó. Assim, assim. Ou seja, em x igual a 0, você tem uma assíntota vertical dela. Em y igual a 0, você tem uma assíntota horizontal dela. O gráfico dela é assim. Tá? Aí, o que acontece se eu fizesse, ó, o f de x menos 1? F de x menos 1 seria 1 sobre x menos 1. Quando eu faço isso daqui, ó, quando eu subtraio 1 dentro do argumento da minha função, ela vai se deslocar de forma horizontal ou vertical? Vocês lembram desse assunto?
Foi lá os primeiros. Então, quando você subtrai 1 aqui, dentro do argumento da sua função, ela se desloca de forma horizontal ou vertical? De forma horizontal. Então, nesse caso, ela vai se deslocar de forma horizontal, uma unidade. A pergunta é, agora, pela direita ou pela esquerda? Direita ou esquerda? Direita. Então, dentro do argumento, ela vai de sentido contrário. Então, se eu subtraio 1 dentro do argumento, então o que vai acontecer? Essa função vai se deslocar de forma horizontal, no sentido positivo. E é o que aconteceu aqui, ó. Olha esse gráfico aqui, ó. É como se fosse essa função, só que ela deslocou para cá, ó, em 1. Só que aqui ela também está deslocada de forma vertical. Por quê? Porque a minha função não é 1 sobre x menos 1. A minha função é isso daqui, ó. É 1 sobre x menos 1 menos 2. Então, seria isso daqui, ó. F de x menos 1 menos 2. Então, além de eu deslocar ela de forma horizontal, eu subtraí 2 fora do argumento. Quando eu faço isso, estou deslocando ela de forma vertical ou horizontal? Vertical. 2 unidades para cima ou para baixo? Para baixo. Tá? E foi o que eu fiz aqui, ó, voltando para o gráfico. Eu desloquei 2 unidades para baixo, está bem aqui, por isso que ela veio para cá, se horizontal, e 1 unidade para a direita. Está aqui. Aí, esse gráfico aqui é o mesmo desse daqui, só que deslocado. Entendeu? Então, você pode usar aquelas primeiras aulas para esboçar gráfico. Basta você saber o gráfico dessa, você consegue desenhar o gráfico daquela outra. Tá? Tá, e se fosse... Né, ó, eu já estou mostrando várias possibilidades aqui para vocês. Se fosse o gráfico 1 sobre x ao quadrado. Vocês sabem o gráfico disso aqui? 1 sobre x ao quadrado? 1 sobre x ao quadrado é assim, ó. Ela é assim, só que aqui ela também é assim. Porque aqui você tem ao quadrado. Aí quando o x se aproxima de zero pela esquerda, apesar de ser negativo, mas ao quadrado deixa ele positivo. Aí você tem uma coisa assim, ó. Aí, então, se eu fizesse aqui o menos 1, aí você deslocava esse gráfico para baixo, 1. Se eu fizesse aqui mais 2, eu deslocava ele para cima, 2. Se eu fizesse aqui x menos 1 ao quadrado, aí você deslocava ele para a direita, 1. Entendeu? Tem várias possibilidades, dá para brincar aqui, legal, com esse tipo de questão. Tá, bora olhar aqui o gráfico da função no GeoGebra, para a gente fixar melhor essa ideia aqui de deslocamento. Vou colocar aqui no GeoGebra. Ó, esse é o gráfico da nossa função aí, que a gente acabou de ver. Ó. É o gráfico de 1 sobre x menos 1 menos 2. É assim. Bem aqui, ó, y é igual a menos 2 é a assíntota horizontal. Então, está aqui, ó, essa reta aqui. E x igual a 1 é uma assíntota vertical. Então, está aqui a reta. Ó. Tá? Aí, qual era aquela minha outra opção, né? Eu podia pegar a função. Olha só. Se eu pegar a função sobre x, o gráfico dela é assim. Né? Aí, se eu pegar aqui, ó, e deslocar menos 1 dentro do argumento, ela vai se deslocar para a direita uma unidade. Ó, deslocou aqui uma unidade para a direita. E se eu colocar aqui menos 2 fora do argumento, ela vai deslocar verticalmente para baixo. Ó, está aqui. Foi o que aconteceu. Ok? Aí, se aqui, em vez de menos 2, fosse mais 2, ela ia deslocar para cima 2 unidades. Ó. Tá? Então, aí você brinca. Você desloca como você quiser. Basta você saber o gráfico da função sobre x, que aí você pode saber o gráfico de qualquer coisa, assim, somando, subtraindo dentro do argumento, fora do argumento. Tá? É só seguir o mesmo raciocínio. Beleza. Próxima questão. Tá, olha só. Essa questão aí, inclusive, ela caiu em prova. Não foi assim, mas foi parecido, né? Eu dava um gráfico aí, como esse daí. Ó, considere a função conforme o gráfico abaixo. Então, você tem isso daqui. Ó. Ok? Então, tá. Eu não te disse como é a função, eu já te dei o gráfico dela. Tá isso daqui. Então, a partir daqui, a gente já pode responder algumas perguntas. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, a função está definida em menos 4, o que vocês iam me responder? Sim ou não? Está definida em menos 4? Tá, né? F de menos 4 é igual a quanto?
igual a 2, porque ó, você tem uma bola fechada bem aqui, 2. Então, menos 4 está definido na função, f de menos 4 é igual a 2. Beleza. E qual é o limite da função quando x tende a menos 4? É 1, né? Olha aqui, ó. Porque quando você se aproxima ou pela direita ou pela esquerda, a sua função se aproxima dessa bola branca. E essa bola branca aqui, bola vazia, é tendendo a 1. Então, o limite da função quando x tende a menos 4 é 1. Mas a função f de menos 4, o valor da imagem, é 2. Então, nesse ponto aqui, a função é contínua? Não. O ponto está definido. Então, você pode falar de continuidade. Porém, ele é diferente do valor do limite. Ok? Beleza. Olha aqui, menos 3 aqui. Ó. Qual é o valor do limite para essa função quando x tende a menos 3? Quanto é que dá? Mais infinito, né? Ó. Porque se você se aproxima de menos 3 pela esquerda, a função cresce de forma ilimitada, tanto pela esquerda quanto pela direita. A função está crescendo. Então, o limite dessa função, quando x tende a menos 3, é mais infinito. Beleza, deixa eu ver o que mais dá para perguntar aqui. Aqui, ó. Qual é o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda? O 1 está bem aqui, ó. Então, é menos infinito, né? A função, ela decresce de forma ilimitada quando você se aproxima de 1 pela esquerda. E pela direita, qual é o valor do limite? Mais infinito. Muito bem. Então, eu posso dizer que em x igual a 1, eu tenho uma assíntota vertical? Posso, né? Ok. Qual é o valor da função quando x tende a mais infinito? Quanto dá esse limite? Dá 2. Olha aqui, ó. Você tem aqui esse 2. Quando x tende a mais infinito, a sua função, ó, tende ao valor 2. Então, essa função, ela tem uma assíntota horizontal em y igual a 2? Tem, né? Ok. E quando x tende a menos infinito, a tua função tende a quanto? A 0. Tá? Sei que aqui eu precisava de mais um pouco de desenho, mas daqui já dá para a gente tirar que ela se aproxima do 0. Então, ó, eu posso dizer que y igual a 0 é uma assíntota horizontal também? Posso, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas assíntotas horizontais. Por isso que é importante você calcular tanto pela direita quanto pela esquerda. O mais ou menos infinito. Ou direita e esquerda não, né? Para mais infinito e para menos infinito. Um sentido e outro sentido. Tá bom. Deixa eu perguntar outra coisa aqui. A função, ela é derivável em x igual a menos 4? Ela é derivável x igual a menos 4? Sim ou não? A gente aprendeu o seguinte, né? Se a função é derivável num ponto, então ela é o quê? Ela é contínua. Se é derivável num ponto, é contínua naquele ponto. A partir dessa afirmação, você consegue uma outra afirmação, que é, se a função não é contínua naquele ponto, então a função não é derivável naquele ponto. Até fiz aquele exemplo da maçã e da fruta. Não sei se vocês lembram disso, né? Então, se a função é derivável, ela é contínua. E se ela não é contínua, ela não é derivável. Tá? Ok. Então, nesse caso aqui, ó, x igual a menos 4, a função é contínua? Não. Ela é derivável? Não. Se ela não é contínua, não é derivável. Ok. Se uma função é contínua em um ponto, isso significa que ela é derivável? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, você não pode afirmar sobre isso. Você vai ter que calcular mesmo aquele limite lá, que é a derivada, naquele ponto, para dizer se ela é derivável ou não. Só o fato dela ser contínua não lhe garante que ela é derivável naquele ponto. Tá? Acho que esgotou minhas perguntas aqui. Acho que tudo que eu tinha que perguntar. Então, olha só. Tudo que eu perguntei para vocês, né? Determine f de menos 4 e o limite da função quando x tende a menos 4. Aí, ó, quando o x é menos 4, a tua função vale 2, vocês me falaram. Só que o limite é igual a 1. Isso significa o quê? A função é contínua? Não, porque o limite deu diferente do valor da função naquele ponto. Beleza. Isso aqui já me falaram também, né? Limite da função quando x tende a mais e menos infinito. Que aí, para mais, vocês falaram que é 2, para menos, vocês falaram que é 0. Então, esse é o valor dos limites. Então, você tem duas assíntotas horizontais nesse caso aí. Tá, aí aqui, mesma coisa. Determine o limite da função quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda. Isso também a gente já fez. Só que, olha só, discuta a continuidade de f em 1. Então, bora voltar aqui. Então, para x igual a 1, se você tende a 1 pela direita, a função dá mais infinito. Se for pela esquerda, dá menos infinito.
Aí eu pergunto, a função é contínua em x igual a 1? Sim ou não? Ela é descontínua em x igual a 1? Não também, né? Então não é contínua nem descontínua. Por quê? Não faz sentido eu falar de continuidade para x igual a 1. Por quê? Porque o x igual a 1 não faz parte do domínio. Então, se não faz parte do domínio, não adianta nem eu falar de continuidade ou descontinuidade. Ok. A não ser que ela tivesse definida para x igual a 1. Sei lá, se bem aqui tivesse uma bola fechada aqui, aí sim, né? Aí ela estaria definida em x igual a 1. Aí você poderia falar que ela era o quê? Descontínua em x igual a 1. Mas como você não está vendo nenhuma bolinha fechada aqui, é porque a função não está definida em x igual a 1, logo não faz sentido você falar em continuidade ou descontinuidade. Tá, ainda tem aqui... Ah, tá. Se f é derivável em x igual a 1. Sim ou não? Faz sentido você falar em derivabilidade de x igual a 1? Não, também, né? Se não faz se falar em continuidade, quanto mais derivabilidade, já que 1 não faz parte do domínio da função. Ok? Então tá. Então olha só, vamos se divertir aqui um pouco, né? Vocês sabem que a gente calculou muitos limites aqui durante essa primeira avaliação, esse primeiro período, né? E agora a gente vai calcular aqui mais limites. Então vamos lá, calcule os limites abaixo. Então vocês já estão craques em limites, tá? Ah, uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês, tá? Alguns alunos me perguntaram assim, professor, eu posso usar L'Hopital na prova? Aí muita gente vai falar assim, o que é L'Hopital? Tá, é porque, para quem já se adiantou em cálculo, já viu uma regra chamada regra de L'Hopital, tá? Quando você conhece essa regra, você consegue resolver alguns limites de maneira muito mais rápida, muito mais fácil, tá? E por isso que muitos alunos que já conhecem essa regra me perguntaram se iam poder usar L'Hopital na prova. Bom, a resposta, eu conversei com o professor M sobre esse assunto, né? A resposta é que sim, você vai usar L'Hopital, porém com algumas restrições, tá? Como a gente ainda não viu L'Hopital aqui em sala, tipo, é um assunto novo, não foi visto em sala, e ele é um teorema da matemática, então quem for usar L'Hopital na prova, primeiro, vai ter que enunciar o teorema, então, ou seja, você tem que escrever lá, o que é o teorema de L'Hopital? Aí seja uma função f, tal, e uma função g, então isso aí, lá escreve todo o teorema, não é para demonstrar, não estou pedindo para demonstrar, para enunciar. Enuncia o teorema de L'Hopital durante a prova, pode escrever no início da prova, tanto faz. E aí, quando você for usar o teorema de L'Hopital em alguma questão de limite ou qualquer coisa, você vai ter que dizer, assim, especificar, olha, eu estou usando L'Hopital porque as hipóteses são satisfeitas, as hipóteses são essas, esse limite satisfaz as hipóteses do teorema, então, pelo teorema de L'Hopital, aí aplica. Deu para entender? Eu não estou pedindo muito, tá, gente? É porque você está usando um teorema, né? Mas o teorema que a gente não deu em sala ainda. Então, você vai ter que enunciar o teorema, se você for usar ele durante a prova, né? Você vai enunciar o teorema, e quando você for usar ele, você vai dizer as hipóteses que estão sendo satisfeitas, e aí aplicar o teorema normal. Que nem quando você vai usar o TVI, né? Você vai usar o teorema do valor intermediário. Basta você só usar direto? Não, né? Você tem que dizer que as hipóteses estão sendo satisfeitas. Que a função é contínua, que o f de A é tanto, f de B é tanto, todas aquelas coisas, né? Só que o TVI a gente viu em sala. A diferença é que você não vai ter que enunciar o TVI na prova, porque a gente já viu em sala. Mas L'Hopital, se você for usar, você vai ter que enunciar. Deu para entender? Ok, então... Mas claro, isso se você for usar. Você pode resolver toda a prova sem saber L'Hopital, sem nenhum problema. Tá? Aí se você não for usar, é só resolver como a gente já aprendeu aqui em sala de limites. Então é isso, vamos lá. Então tá aí, nós temos 5 limites para resolver. Lembrando que o L'Hopital você não pode usar em qualquer limite, tá? Tem todo umas restrições para ele. Então, por isso que você tem que mostrar que você sabe o teorema se você for usar. Então, vamos lá. Calcule os limites, né? Primeiro, letra A. Aí diz assim, limite raiz de x menos raiz de 4 sobre 4x menos 16. Isso quando x tende a 4. Ok. Uma dica, tá? Antes de você calcular o limite, é importante você ver se isso aqui vai dar uma determinação. Será que se eu substituísse direto aqui, isso aqui ia dar uma determinação? Afinal, eu tenho uma função contínua aqui. Né? Só que o x igual a 4 não faz parte do domínio da função. Então, o que acontece? Quando você substitui por x igual a 4, aqui ó, vai ficar raiz de 4 menos raiz de 4, vai ficar 0 sobre 0. Uma indeterminação. Opa! Então, eu vou ter que mexer
nessa minha função aqui. Aí o que você pode fazer nesse caso aqui? Vocês que já estão craques em resolver limite. O que você faria numa situação dessa? Você poderia multiplicar em cima e embaixo por quem? Por quem? Raiz de x mais raiz de 4. Tudo bem, então eu vou multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo pela raiz de x mais raiz quadrada do número 4. Aqui é a mesma coisa. Tá, quando eu faço isso, deixa eu colocar aqui entre parênteses. Quando eu faço isso, aqui no meu numerador, eu vou ter a menos b vezes a mais b. Então, eu já sei que isso daqui vai dar limite do que a menos b vezes a mais b é igual a quanto? Igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, você vai ter aqui raiz de x ao quadrado menos raiz do número 4 ao quadrado dividido. Bem aqui, ó, para adiantar, eu já vou colocar o 4 em evidência. Aqui você tem 4x menos 16. Então, eu vou colocar o 4 em evidência aqui, né? Então, vai ficar x menos 4. E aqui, raiz de x mais raiz do número 4. Isso quando o x está tendendo a 4. Beleza, né? Só que olha só, raiz quadrada de x ao quadrado vai dar o x. Menos raiz quadrada de 4 ao quadrado vai dar o número 4. Então, isso daqui vai ser igual ao limite de x menos 4 dividido por 4 vezes x menos 4. Aqui embaixo só vou repetir. Raiz de x mais raiz do número 4. Isso quando x tende a 4. Aí pronto, ó. Agora você pode cortar esse com esse, já que o x não é 4, ele tende a 4. Aí sobra 1, deixa eu colocar aqui. Vai sobrar limite de 1 dividido por 4 vezes raiz de x mais raiz do número 4. Isso aqui quando x tende a 4. Agora pronto, né? Uma função contínua, você pode substituir direto aqui o valor da função. Isso aqui vai ser 1 sobre 4 vezes raiz do número 4 mais raiz do número 4. Ora, raiz do número 4 é quanto? É 2. 2 mais 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 16. Pronto. Tá? Então, basta você saber simplificar, multiplicar em cima, multiplicar embaixo, pronto. Não tem mistério. Deixa eu apagar aqui o quadro, que a gente já vai fazer o item B agora. A gente não vai resolver todos os limites, tá, gente? Mas, assim, essa revisão está lá no Moodle. Então, não vai dar tempo para a gente resolver todas as questões. Mas isso é de propósito mesmo. A gente colocou bastante questão. Acho que a gente não resolver, você pode resolver em casa. Não tem gabarito. Então, você pode ir lá com o monitor, falar, olha, eu resolvi essa questão assim, será que eu acertei? Que o monitor vai ajudar você. Ou então, eu não consegui resolver essa questão, você pode me ajudar? Que ele ajuda você. Tá? Vamos lá. B, limite de seno de x menos 1, limite do seno de x menos 1, isso aqui é o item B. Gente, qualquer dúvida também vocês podem me perguntar, tá? Essa aqui é a aula de revisão, essa é a hora para você tirar a sua dúvida. x² menos 3x mais 2, quando x tende a 1. Ok. Mais uma vez, se você substituir por 1 aqui direto, isso aqui vai dar seno de 0, que é 0. Aqui embaixo vai dar 0, você vai ter 0 sobre 0. Tá? Então, vai complicar a sua vida. Nesse caso aqui, você suspeita o seguinte, olha, aqui eu tenho seno de x menos 1, né? Então, opa, lembra logo o quê? Do limite fundamental, trigonométrico. Só que aqui embaixo não tem o x menos 1. Mas eu posso ter, né? Eu posso dividir esse polinômio aqui em 2. Como é que eu faço isso? Achando as soluções desse polinômio. Então, olha só, eu vou mexer só nisso daqui. x² menos 3x mais 2. Eu vou achar as raízes para isso daqui, para esse polinômio. Então, eu vou pegar ó, x² menos 3x mais 2. Eu vou igualar a 0. Isso aqui é uma função do segundo grau, que você já está acostumado. Então, você vai calcular o delta. Delta vai ser b², que é 9, menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar 4 vezes 2. O teu delta vai dar 1.
Então, o teu x ele vai ser 3 positivo, que é menos b, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2. Tá? Então, a tua primeira raiz vai ser 3 mais 1, que é 4, sobre 2, 2. E a tua segunda raiz desse polinômio vai ser 3 menos 1, que é 2, 2 sobre 2, 1. Tá? Você poderia resolver isso aqui de várias formas, eu fiz logo da maneira mais usual. Por que eu resolvi esse polinômio? Por que eu quis as raízes dele? Porque todo polinômio, você pode escrever ele conforme as raízes dele. Então, por exemplo, esse polinômio aqui, agora que eu sei que as raízes dele é 2 e 1, eu vou escrever ele assim, ó, vai ficar limite do seno de x menos 1 dividido, já que a raiz é 1 e 2, então esse polinômio vai escrever assim, ó, x menos 1, x menos 2. Isso quando x tende a 1. Tá? Olha só, esse aqui é o mesmo polinômio. Aqui você coloca o a aqui na frente, só que como o a é igual a 1, então aqui fica 1 mesmo. Então perceba que é a mesma raiz, ó, se x igual a 1, isso aqui 0, se x igual a 2, isso aqui 0. Então esses dois aqui multiplicados vão dar isso aqui de novo. Então eu achei as raízes do polinômio para poder escrever ele nessa forma aqui, conforme as raízes dele. Vocês aprenderam lá no ensino médio. Então, agora que eu fiz isso, facilitou minha vida, ó. Porque aqui eu tenho x menos 1 e aqui eu tenho x menos 1. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir isso aí em dois limites. Então, vai ficar limite de 1 sobre x menos 2, isso aqui quando x tende a 1, vezes limite, deixa eu colocar aqui, limite de x tendendo a 1 do seno de x menos 1 sobre x menos 1. Tá? Então, eu peguei isso aqui, ó, dividi em dois limites. Ficou esse sobre esse vezes 1 sobre esse. Eu separei em dois limites diferentes aqui. Tá? Ora, esse limite aqui ele é direto. Ó. Quando x igual a 1, isso aqui vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. 1 sobre menos 1, então isso daqui eu já sei que é menos 1. Só falta eu descobrir isso daqui agora. Eu posso aplicar o limite fundamental direto aqui, agora que eu já tenho seno de x sobre x menos 1 sobre x menos 1. Posso aplicar direto? Não. Por quê? Como é o fundamental? É seno de u sobre u quando u tende a 0. Aqui tu tem x menos 1, aqui tem x menos 1 e o x tende para 1, não é para 0. Então você ainda não pode aplicar o limite fundamental. Então o que você vai fazer? Você vai chamar isso daqui, ó, x menos 1 de u. Você vai fazer substituição. Quando você faz isso, ó, deixa eu já colocar aqui embaixo. Se eu estou chamando u de x menos 1, então, quando o x tende para 1, ó, se x tende a 1, o u vai tender a 1 menos 1. O u vai tender a quanto? A 0. Então, ó, o u tende a 0. Tá? Então, com isso aqui, você já consegue modificar aqui esse limite. Então, como é que ele vai ficar? Ele vai ser igual. Deixa eu separar aqui, que isso aqui é... Ele vai ficar igual a menos 1 vezes o limite. Eu estou chamando x menos 1 de u. Então, vai ficar seno de u dividido x menos 1, que é u, e o u tende a 0. Agora sim. Esse é o meu limite fundamental. Ele é igual a quanto? Igual a 1. Então, tudo isso daqui, ó, vai dar 1. E aí, menos 1 vezes 1, isso aqui vai dar menos 1. Tá? Então, todo o trabalho aí para dar menos 1 no final, né? Então, não tem mistério. Você viu um seno, já suspeita. Eu acho que esse daí a gente resolve por limite fundamental. Ou não, pode ser outra estratégia também. Mas nesse caso aqui a gente conseguiu resolver pelo fundamental. Então, chegou aqui, você tem que transformar o limite no limite fundamental. Você não pode usar aqui direto. Ah, professor, mas se eu usasse direto aqui na prova, ainda assim eu ia acertar. É, mas você ia acertar de um jeito errado, né? Pode ser que, quando eu substituísse aqui x menos 1 por u, pode ser que não desse fundamental. Aí ia dar problema. Ok? Então, sempre você vai ter que transformar para essa expressão aqui. Sim, então, deixa eu passar a próxima questão. Ainda tem muita coisa para a gente ver hoje. Tá, item C. Item C diz assim, ó, limite
Nosso item C é limite de 7x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 3x menos 2 dividido pelo 6x ao cubo menos 5x mais 12. Isso quando x tende a mais infinito. Ok. Quando você vê um limite que o x tende a mais infinito, você já suspeita, né? Como é que você vai fazer? Se você vê um polinômio em cima e um polinômio embaixo, aí como é que você resolve o limite desse? Você coloca o x de maior expoente em evidência, tanto em cima quanto embaixo. Então, esse daqui vai ser limite. Aí você coloca x ao cubo vezes 7 menos 12 sobre x, né? Porque x ao cubo vezes isso aqui vai dar 12x quadrado, mais 3 sobre x ao quadrado, menos 2 sobre x ao cubo. Isso em cima. E embaixo, o maior expoente também é ao cubo. Então, vamos colocar x ao cubo em evidência. Vai ficar 6 menos 5 sobre x ao quadrado, mais 12 sobre x ao cubo. Isso quando x tende a mais infinito. Tá? Aí, beleza, né? O x, aqui eu tenho x ao cubo. Então, você pode cortar isso com esse. Aqui, quando eu passo o limite, isso aqui dá quanto? Dá 0. Isso aqui, 0. Isso aqui dá 0, né? Então, você tem uma constante sobre x, quando x tende a mais ou menos infinito. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. Aqui embaixo vai dar 0. Aqui embaixo vai dar 0. Então, aqui em cima você vai ter 7 menos 0 mais 0 menos 0. Então, vai ter 7. E aqui embaixo você vai ter 6 menos 0 mais 0. Vai ser 6. Então, no final, ó, esse limite vai dar 7 sobre 6. E só. Tá? Então, viu que o limite é mais ou menos infinito? Você já suspeita. Viu o polinômio em cima, viu o polinômio embaixo? Aí já sabe. Coloca em evidência, faz isso daqui e no final você vai ter isso daqui. Ou então pode ser que dê mais infinito, ou pode ser que dê 0, não sei, depende. Outra forma de cair limite no infinito é quando você tem aquele fundamental exponencial. Né? Não esqueça dele. Porque eu não coloquei aí na revisão, tá? Mas a gente viu ele, que é esse daqui. Limite de 1 sobre 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito, isso aqui é igual a quanto? Igual a quanto? O número de Euler. Muito bem. Então, ó, pode cair também limite, quando x tende a mais ou menos infinito, mas que você tenha que usar o limite fundamental. Eu não coloquei aí nos slides, mas como eu falei, o assunto é todo mesmo que a gente viu, tá? Então pode cair qualquer coisa, por mais que não caia na revisão, mas pode cair também as coisas que a gente viu nas notas de aula. Então não esqueça esse limite fundamental. A gente já revisou o limite fundamental trigonométrico, nós temos esse limite aqui também. Tá? Então, beleza. Vamos continuar. Item D. Olha só, esse item D é bom de cair em prova, né? Esse item D. Mas aí não é difícil não, tá, gente? Ele é o mais fácil daí desses 5 itens. Ele é o mais rápido. Então, vamos lá. Limite da raiz cúbica de x ao cubo mais πx dividido pelo e elevado a x ao quadrado vezes cosseno de π sobre x, isso quando o teu x tende a 0. Tá, você não pode jogar direto, porque aqui você tem π sobre x, isso aqui vai dar π sobre 0. Né? Então, esse limite aqui nem existe se fosse só para esse cosseno aqui. Né? Porque ia dar aquela oscilação lá para perto do 0. Então, você não pode simplesmente jogar em 0. Porém, você pode perceber o seguinte, ó. Esse aqui é legal que a gente escreve nela. Então, ó, note que cosseno de π sobre x é limitada. Então, essa função aqui, cosseno de π sobre x, é uma função limitada, né? Porque ela é uma função trigonométrica. Pois, ela é limitada entre o quê e o quê?
A função cosseno de π sobre x é limitada entre o quê e o quê? Menos 1 e 1, né? Então eu posso escrever assim, que o módulo dela, cosseno de π sobre x, é menor ou igual a 1. Tá? Só interessa que ela é limitada. Então note que a função cosseno é limitada, pois isso aqui acontece. Beleza. Além disso, olha só, se eu fosse calcular o limite só dessa função aqui, ó, raiz cúbica de x ao cubo mais π vezes x sobre e elevado a x ao quadrado quando x tende a zero. Se eu fosse calcular o limite só dessa função, o que ia acontecer? Ia dar isso aqui, ó. Isso aqui ia ser, zero, aqui ia ser zero. Você ia ter raiz de zero sobre, aqui ia ser e elevado a zero, né? Só que e elevado a zero não é zero, é quanto? É 1. Isso aqui é 1. Então ia ficar 0 sobre 1, que é quanto? É 0. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Você tem uma função que é limitada, multiplicada por uma função que, quando x tende a esse valor aqui, dá 0. Então isso aqui é como se fosse uma consequência do teorema do confronto, né? O teorema do sanduíche. Então lá a gente provou nessa aula, usando o teorema do confronto, eu não vou colocar aqui a explicação, a gente provou isso em sala de aula, a gente mostrou que toda vez que você tem uma função limitada, multiplicado por uma função cujo limite está indo para 0, então, quando você multiplica as duas funções com o mesmo limite aqui, isso aqui dá quanto? Isso dá 0. Tá? Então, eu escrevi assim, né? Então, isso aqui é igual a 0. Tá? Aí você teria que escrever o seguinte, né? Portanto, aí eu ia ter que repetir aqui, limite da raiz cúbica de x ao cubo mais πx sobre e elevado a x ao quadrado, quando x tende a 0, vezes cosseno de π sobre x é igual a 0. Tá? Acabou a questão. Então, mas você tinha que argumentar, claro, né? Você pegava aqui uma função dessa, você tinha que argumentar, olha, como eu escrevi aqui, note que cosseno de π sobre x é limitado, porque ela está entre menos 1 e 1. Você pode escrever entre menos 1 e 1 ou dessa forma aqui. Além disso, o limite só dessa função quando x tende a 0 é 0. Portanto, o limite dessa vezes essa também vai ser 0. Isso aqui é uma aplicação do teorema do confronto. Ok? Você pode usar... aqui nesse caso, você não precisaria citar o teorema do confronto, porque você está falando uma consequência dele, que é uma função ilimitada e a outra tende para 0, então a multiplicação das duas é igual a 0, mas você tinha que escrever tudo isso aqui que eu falei. Ou então você poderia usar o teorema do confronto, que nem a gente fez em sala. Aí você ia ter que colocar que o módulo de tudo isso daqui é igual ao módulo desse vezes esse. Isso ia ser menor ou igual que só o módulo desse. Aí, então a função ia ficar entre... Eu não vou repetir aqui, para não demorar muito, mas... Se você quiser aplicar o teorema do confronto, pode ser também, nessa questão. Tá? Então é isso, deu para entender? Ok, então se você tem uma função limitada e outra tendendo para 0, isso vai dar 0. Isso é um resultado importante, tá, gente? Inclusive em cálculo 2. Então não esqueça desse resultado. Se você tem uma função que ela é limitada e outra função cujo limite está indo para 0, então quando você multiplica as duas, o limite de todo, né, da multiplicação também vai dar 0. Tá, esse item aí eu vou deixar para casa, né? Como eu falei, não dá para a gente resolver tudo hoje. Então, assim, vocês podem se divertir na casa de vocês. Né? Qualquer coisa tem a nossa monitoria. Então, olha aí. Próxima questão. Verifique se as funções abaixo são contínuas no ponto especificado. Ó, não perguntei se ela é derivável. Só quero saber se ela é contínua. Então, como é que você faz uma função para saber se uma função é contínua? Primeiro, você tem que ver se a função está definida no ponto, né? Então, ó, qual é o ponto? X igual a 0. Em x igual a 0, ela está definida? Tá, né? Qual é o valor dela? É 1, ó, como está ali. Então, eu já sei, nessa questão aí, eu já sei o seguinte, ó, isso aí é o item A. Eu já sei que o f de 0 é igual a 1. Né? Pronto, como está aí, né? Ó, se x igual a 0, então a tua função é 1. Está lá na parte de baixo. E se ela não é 0, aí a função é x menos seno sobre x mais seno.
Ok? Então, beleza. Então, está aqui. Eu tenho essa função, eu tenho o valor dela em x igual a 0, que é 1. Agora, para eu saber se ela é contínua, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o limite da função quando x tende a 0. E quando x tende a... E se der um valor real, se der um número 1, é porque isso é igual a isso, é porque ela é contínua. Mas se der um outro valor diferente de 1, é porque ela não é contínua. Tá? Então, eu vou calcular aqui o limite de f de x quando x tende a 0. Olha, se x tende a 0, o x é 0? Não. Então, bora voltar para a função lá. Olha só. Aí diz, se o x não é 0, então a tua função vai assumir essa cara aí, x menos seno sobre x mais seno. Então, o valor que eu vou jogar aqui no limite é o valor para a função quando ela não é 0, que é x menos seno sobre x mais seno. Então, o que eu tenho que fazer aqui é calcular o limite para essa função aqui. Aí, se esse limite der o valor 1, é porque isso é igual a isso, ela é contínua. Mas se der um outro valor, 2, 3, sei lá, aí isso aqui é diferente disso, é porque ela não é contínua. Ou então, se o limite não existir, ela também não é contínua. Tá bom? Então, vamos lá. Se a gente jogar aqui direto, vai ficar 0 menos 0, 0 mais 0, né? Então, vai ficar 0 sobre 0. Não dá. Tem que bolar uma outra estratégia. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é igual limite. Eu vou pegar o numerador e separar em 2. Então, vai ficar assim, x sobre x mais seno. E aqui vai ficar menos seno dividido por x mais seno. Perceba que você tem seno e você tem x aqui, né? De dar logo uma dica. O que você vai usar aqui? O teorema fundamental. Agora, como? Aí que está a estratégia, né? Então, aqui, x tendendo para 0. Tá, deixei assim. Isso aqui já é o fundamental? Não, ainda não. O que eu vou fazer agora? Olha só. Lembrando que o limite é de tudo isso daqui, tá? Beleza. Para cada um desses, eu vou inverter. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim. Isso aqui vai ficar limite de x tendendo a 0. Aí, para esse daqui, eu vou inverter. Vai ficar assim. Vai ficar x mais seno de x sobre x. Só que, claro, eu não posso simplesmente inverter, senão eu vou estar mudando, né? Então, eu inverto e coloco aqui elevado a menos 1. Tá? Então, quando eu escrevo assim, isso aqui é a mesma coisa que isso daqui. Que eu não só inverti, eu inverti, mas deixei o menos 1 aqui no expoente, para poder ficar a mesma coisa. Aí eu vou fazer o mesmo com esse daqui, Então vai ficar menos, aí eu vou ter x mais seno de x sobre seno de x. Só que isso aqui, é elevado a menos 1. Tá? Tá, agora que eu passei isso daqui para o meu numerador, eu vou separar de novo em 2 frações cada. Então, isso aqui vai ser, eu acho que nem vai dar espaço, deixa eu tentar, limite, aí aqui vai ficar x sobre x mais seno de x sobre x. Opa, finalmente, né? Apareceu aqui o seno de x sobre x. Isso aqui é elevado a menos 1, menos, agora eu vou separar esse daqui também. Então, vai ficar x sobre seno mais seno sobre seno. Seno de x sobre seno de x. Isso aqui é elevado a menos 1. Tudo isso daí eu estou calculando o limite. X tendendo a 0. Está ficando bom o negócio, né? Então, aqui eu tenho aqui elevado a menos 1, aqui elevado a menos 1. Eu separei em 2 frações aqui, 2 frações aqui. Aí aqui eu já posso cortar. Aqui eu tenho x sobre x. Posso cortar porque o x não é 0, ele tende para 0. E aqui eu posso cortar, seno com seno. Então, isso daí vai dar... Vai observando aí o que foi que a gente fez. Isso daí vai dar o limite. Aí eu vou abrir aqui um colchete. Aí aqui ficou 1, né? Porque eu cortei esse x com esse x. 1 mais seno de x sobre x elevado a menos 1.
menos, eu vou colocar aqui. Aí, esse, não, tá, deixa assim por enquanto. X sobre, que é muita informação, né? X sobre seno de x mais 1. Isso aqui elevado a menos 1. E agora, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho essa função menos essa. Eu vou separar o meu limite em 2. Então, isso aqui vai ser o seguinte, ó, isso aqui vai ser limite só disso daqui, que é 1 mais seno de x sobre x elevado a menos 1, quando x tende a 0, menos o limite disso daqui. Aí tá, agora eu vou logo fazer essa jogada para a gente não demorar muito. X sobre seno de x, eu também vou, ó, inverter. Então aqui vai ficar seno de x sobre x elevado a menos 1. Mais 1, tudo isso aqui elevado a menos 1, quando x tende a 0. Tá? Beleza, só que isso aqui eu tenho uma função composta, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse limite e colocar aqui dentro, né? Satisfazendo as hipóteses, claro, da função composta. Então, eu vou jogar o limite aqui para dentro, já que isso aqui eu tenho uma composta aqui, eu tenho uma composta aqui. Então, isso daí vai ser igual. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter limite de 1 mais seno de x sobre x, quando x tende a 0, tudo isso daqui é elevado a menos 1. E eu vou ter aqui menos, aí eu vou entrar com o limite aqui também. Então, vai ficar limite com x tendendo a 0, do seno de x sobre x elevado a menos 1, mais 1 elevado a menos 1. Tá terminando, tá, gente? Aí, então, aqui, olha só para cá agora. Eu tenho o limite de 1 mais isso daqui. Aí eu posso separar em dois limites. O limite de 1 quando x tende a 0 é igual a quanto? É 1. E esse daqui, limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 é igual a quanto? É 1. Então, finalmente, né? Então, aqui vai ficar 1 mais 1 elevado a menos 1. Aí, aqui, ó, a mesma coisa. Se eu entrasse com esse limite aqui, ia ficar limite de seno de x sobre x, que ele é igual a quanto? 1. 1 elevado a menos 1 é 1. Então, tudo isso daqui vai dar 1. Limite de 1, quando x tende a 0, é igual a quanto? É 1 também, né? Então, aqui vai ficar 1 mais 1 elevado a menos 1. Então, tudo isso daqui vai ser igual a 1 mais 1 elevado a menos 1, mais 1 mais 1 elevado a menos 1. Isso daqui vai ser igual. Aí 1 mais 1 é 2, né? Fica 2 elevado a menos 1, menos 2 elevado a menos 1. Isso aqui é 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Então, no final, isso aqui vai dar 0. Essa foi a mais legal de hoje, né? Até agora. Só deu 2 quadros, só isso, né? Mas perceba, tá? Você tem que, de alguma forma, você vai ter que jogar no seno de x sobre x. Você tem que procurar, de alguma forma, ali o limite fundamental. Tem que ficar seno de x sobre x. Então, perceba que uma questão dessa, a pessoa ela tem que saber mexer com frações, tem que saber mexer com limite fundamental, inverter uma função sem trocar a função. Então, e essa questão ela exige muita habilidade mesmo, assim, naquelas coisas mais básicas. Ok? Tá? Tá todo mundo assustado? Não fiquem assustados. A prova é mais fácil que isso. Tá, vamos lá. Sim, vamos ver o gráfico da função, só para a gente ver se realmente dá 0. Vou colocar aqui no GeoGebra. GeoGebra, vou colocar aqui. Aqui é x mais seno de x, e aqui em cima é x menos seno de x. Olha. Então tá aqui, ó. Essa é a função x menos seno sobre x mais seno. Quando x tende a 0, tanto pela direita quanto pela esquerda, a tua função dá 0. Foi o que a gente achou. Então, acertamos a questão. Então, isso aqui é uma boa coisa. Quando estiverem na casa de vocês, resolvendo as questões que eu deixei para casa, aí de repente, eu quero saber se eu acertei. Aí pode jogar no GeoGebra. Aí ver se o limite deu isso mesmo, né? Ok, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá, esse daqui eu vou deixar para casa, né?
A ideia é a mesma, a função está definida em x igual a 1, ela é 2. Aí você vai calcular o limite da função quando x tende a 1. Aí você vai usar essa função aqui de cima, e aí você vai ver se isso vai dar um número real, se isso vai dar infinito, se isso vai dar zero, não sei. Você vai ver, vai estudar lá na casa de vocês, tá bom? Ah, sim, eu não respondi, né? Era para responder se a função era contínua. Eu só calculei o limite. Tá, então vamos lá. Eu calculei o limite, ele deu zero. Então vamos lá. O limite deu zero. Então olha só. O limite da tua função f de x, quando x tende a zero, isso aqui deu zero. Isso aqui deu zero. E a tua função no f de zero, ela é igual a quanto? A gente calculou ali aqui no início. Ó. O teu f de zero, ele é igual a quanto? É 1. Né? Ou seja, o que aconteceu? O limite da tua função quando x tende a zero ficou diferente do f de zero, porque isso aqui é 1. Então, o que isso implica? Que f não é contínua. Não é que ela não seja contínua em todos os pontos, ela só não é contínua em x igual a zero. Tá? Então está aqui. A função ela não é contínua para x igual a zero. Ok, então vamos continuar. Olha, isso daí é legal. Tá. Considere a função x à quinta menos 4x ao cubo mais 1. Determine um intervalo unitário que contenha uma raiz da função. Justifique. O intervalo unitário, gente, é um intervalo assim, de 1 a 2, sabe? Que isso é de 2 a 3, de menos 1 a 0. Porque se você fosse tirar o comprimento do intervalo, ia ser 1, no caso. É isso que ele quer dizer com intervalo unitário. Então tá. Deixa eu colocar aqui o meu polinômio, a minha função que ele pediu. Então, como é que diz aí? A função é x à quinta menos 4x ao cubo mais 1. Então, f é igual a x à quinta menos 4x ao cubo mais 1. Aí, ele quer que eu mostre se que existe um intervalo unitário, tal que isso daqui tem uma solução. Ou seja, essa equação aqui, se eu igualasse a zero, ela ia ter uma raiz. Okay? Então, eu tenho que escolher o intervalo unitário. Então, aqui, logo de cara, você vai usar uns chutes mesmo. Tá? Então, por exemplo, o que você quer? Olha só, isso aqui é uma função contínua, certo? Beleza. Então, já que isso aqui é contínua, você tem que achar um intervalo tal que o valor dela nos extremos esteja entre zero. Por quê? Dizer que essa função tem raiz é dizer que existe um x e quando você substitui aqui dá quanto? Dá zero. Então, dizer que uma função tem raiz, ou seja, achar uma raiz para essa função, é você achar um valor para x, tal que quando você joga esse valor aqui, isso aqui vai zerar. Deu para entender? Então tá, então digamos que você quer achar uma raiz para essa função. Aí você vai pegar primeiro os números mais simples de calcular, né? Então, por exemplo, calcula o f de zero dessa função. O f de zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, vai sobrar 1. Aí joga 1 aqui. Tá? Além disso, ó, não deu zero, né? Então, zero não é a raiz da tua função. Aí tenta o 1 agora, vamos tentar 1. Quando você pega 1, ó, 1 aqui vai dar 1 menos 4 mais 1. Então, isso aqui vai dar, deixa eu fazer aqui, vai ficar 1 à quinta menos 4 vezes 1 ao cubo mais 1. Isso aqui dá 1 mais 1, que é 2. 2 menos 4 vai dar menos 2. Aí você fica triste, né? Fala, poxa, eu tentei com 0, não deu 0, deu 1. Eu tentei com 1, não deu 0, deu menos 2. Opa, mas espera lá. Eu posso não ter achado a raiz. Porém, eu achei o intervalo unitário, ó, de 0 a 1, tal que o valor da função em 0 é um número positivo, né? É 1. E o valor da função em 1 é negativo, é menos 2. Ok? O 0 está entre 1 e menos 2? O 0 está entre 1 e menos 2? Sim ou não? Sim. Já que o 0 está entre 1 e menos 2, aí você fala, opa, então existe um teorema que vai me garantir que existe raiz nesse intervalo, já que o 0 está entre 1 e menos 2. Que teorema é esse? É o teorema do valor intermediário, ou TVI. Tá?
Então, ó, vamos analisar aqui essa função para x pertencendo a esse intervalo aí, que é o intervalo 0 e 1. Esse intervalo é um intervalo unitário. Tá? Então, ó, vou escrever assim, ó. Vou escrever assim, note que f é contínua. Tá? Por que ela é contínua? Pois é uma função. Por que essa função é contínua? Porque ela é uma função polinomial. Então, pois é uma função polinomial. Então, olha só. Para você usar o teorema do valor intermediário, a primeira coisa que você tem que garantir é que a sua função é contínua. Então, nesse caso, ela é, porque ela é uma função polinomial. A gente viu que toda função polinomial é uma função contínua. Ok. Além disso, aí, ó, além disso, f de 0 igual a 1 e f de 1 igual a menos 2. Ó, eu estou considerando esse intervalo aqui de 0 a 1. Então, eu falei que a função é contínua nesse intervalo, em todo intervalo ela seria contínua, e além disso, eu calculei o valor da função nos extremos. Em 0 deu 1 e em 1 deu menos 2. Aí, olha só. Logo, como o 0 está entre 1 e menos 2, né? Então, vou escrever assim, ó. Como menos 2, que é igual a f de 1, é menor que 0, que por sua vez é menor que o f de 0, que é igual a 1, olha só. Eu percebi que a função é contínua, expliquei por que ela é contínua, calculei o valor dela nos extremos do meu intervalo, então eu já tenho tudo que eu preciso para usar o teorema do valor intermediário. Então, olha só. Logo, como o 0 está entre f de 1 e f de 0, ou seja, ele está entre menos 2 e 1, então, pelo TVI, que é o teorema do valor intermediário, o que ele diz, teorema do valor intermediário? Se tu tem uma função contínua no intervalo, né, e se você tem um valor que está entre o valor da função nos extremos, então ele garante o quê? O TVI. Que existe um x nesse intervalo aqui, um c nesse intervalo aqui, tal que f de c é igual ao valor que você quer achar. Então, logo, pelo teorema do valor intermediário, existe um ponto C que faz parte do intervalo de 0 a 1, tal que f de C é igual ao teu valor 0. Ou seja, esse teu valor C é raiz do polinômio. E pronto, acabou. Então, eu disse que a função era contínua, porque ela é polinomial. Eu calculei o valor dela nos extremos, f de 0 e f de menos 2. O meu 0 está entre os extremos, está entre menos 2 e 1. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe um ponto nesse intervalo aqui, de 0 a 1 aberto, tal que o f de 0 é igual a 0. O f de c, desculpa, é igual a 0. Então, C é uma raiz do polinômio. Então, o que eu garanti? Que existe uma raiz desse polinômio nesse meu intervalo aqui. Olha, pessoal, o teorema do valor intermediário, ele se aplicaria para qualquer valor entre menos 2 e 1 nesse caso. Então, pelo TVI, eu conseguiria provar que existe um ponto nesse intervalo tal que o valor da função é menos 1, por exemplo, menos 0,5, ou então 0,75. Então, para qualquer valor entre menos 2 e 1, usando o TVI, eu consigo provar que existe alguém no domínio cuja imagem é ele. Só que por que eu escolhi o 0 em específico? Porque eu estou falando de raiz do polinômio. Para ser raiz, o f de c tem que ser igual a 0. Tá? Existe um outro teorema, que também é parecido,
que também serve para você dizer quando tem raiz, que é o teorema de Bolzano, ou o teorema do anulamento, que a gente também viu em sala. Aí, como seria o enunciado dele? Você vai falar o seguinte, ó, a função é contínua nesse intervalo, e além disso, quando você calcula o valor dela nos extremos, eles dão sinais diferentes. Um dá positivo, outro dá negativo, ou vice-versa. Então, pelo teorema do Bolzano, já que você tem no valor dos extremos sinais contrários e a função é contínua, então existe uma raiz nesse intervalo. Seria uma outra forma de dizer, só que usando outro teorema. Ok? Então, você pode usar, nesse caso aqui, você pode usar tanto o TVI quanto o Bolzano. O Bolzano ele é mais específico quando você quer encontrar a raiz. Né? O TVI não, ele é mais geral. Deu para entender? Beleza, então todo mundo, na hora da prova, já sabe, né? Já está na cabeça TVI, que é o teorema do valor intermediário, já sabe o teorema do confronto, já sabe os limites fundamentais, tudo isso, né? Okay. Aí lá na casa de vocês vão encontrar outro intervalo unitário que tem uma raiz para essa função. Lógico, diferente do que a gente viu aqui, no item A. Então, outro intervalo, sem ser de 0 a 1, que também tem uma raiz desse polinômio. Tá? Ok. Essa daqui eu vou deixar para casa. Essa é legal. Porque isso aqui é também de TVI, tá, gente? Por isso que eu vou deixar para casa. Olha só. Considere um trapézio como nessa figura aqui, ó. Tem esse trapézio aqui bonitinho, né? Aí, eu quero mostrar que existe uma altura x, ó, o x está entre 0 e o h aqui. Existe uma altura x tal que esse pedaço aqui que está em vermelho vai ser igual ao pedaço que está em azul. Vai ter o mesmo comprimento. É isso que eu quero mostrar. Tá? Que existe uma altura aqui entre 0 e h, tal que esse pedacinho vermelhinho aqui vai ser igual ao pedacinho azul. Lógico, né? Se eu jogar esse x aqui mais para cima, essa parte vermelha vai crescer e a parte azul vai diminuir. Se eu pegar esse x e diminuir ele para cá, essa parte vermelha vai diminuir e o azul vai aumentar. Então, você tem que mostrar que vai existir um ponto aqui, tal que esse comprimento vai ser igual a esse. Deu para entender? O enunciado? Isso é parecido com uma questão que vocês fizeram na lista, que era, eu não lembro mais ou menos, mas era assim, um cara ele saía de casa, você lembra dessa? Aí estava horário, aí depois ele voltava, aí você tinha que mostrar que pelo menos em dado momento ele estava na mesma posição. Aí o que você fazia? Você definia uma função que era uma função menos a outra. Não sei se vocês chegaram a ver isso daí. Aí você usava o teorema do valor intermediário. Tá? Se você esqueceu, você pode dar uma olhada no gabarito da lista, que lá diz direitinho. Então, por uma questão dessa, você vai usar o teorema do valor intermediário. Então, já dei a dica para você. Pronto. Você pode fazer na sua casa. Tá? Sim, então vamos continuar. Se der tempo, eu volto para essa, gente, mas não sei se vai dar tempo, porque ainda tem muita coisa para a gente ver aqui. Então, vamos lá. Verifique se as funções abaixo são deriváveis no ponto especificado. Então, a primeira é a raiz cúbica de x. Eu quero saber se ela é derivável em x igual a 0. E a segunda é para x igual a 2. Eu quero saber se ela é derivável. Aí, eu tenho duas formas de ver se a função é derivável. Assim, eu posso verificar se ela é contínua, e aí se ela não for contínua, ela já não vai ser derivável, né? Ou então eu posso logo direto, né? Na raça, que é pegar lá o limite, lá que é a derivada, e calcular o limite e ver se ele existe. Então, vamos lá. No item A, eu quero saber se a função f de x igual a raiz cúbica de x é derivável em x igual a 0. Tá? Nesse caso aí, eu poderia primeiro ver se ela era contínua. Se ela não fosse contínua, ela já não ia ser derivável. Mas se ela fosse contínua, aí não ia adiantar nada. Eu ia ter que calcular o limite. Né? Eu vou calcular direto o limite. Então, se eu quero saber se uma função é derivável num ponto, o que tem que acontecer? A derivada dela tem que existir. Mas o que é derivada? Derivada é esse limite aqui, ó. Limite de f de x, ó, eu estou estudando em x igual a 0. Então, o limite vai ficar f de x menos f de 0 sobre x menos 0, quando x tende a 0. Se eu quisesse saber se essa função é derivável em x igual a 1, aí eu tenho que calcular esse limite aqui, f de x menos f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Se fosse 2, a mesma coisa. Tá? Então, toda vez que você quer provar se uma função é derivável em um ponto, você calcula esse limite. Se ele existir, ou seja, se der um número real, é porque ela é derivável. Agora, se ele não existir, é porque ela não é derivável. Tá? Então, vamos lá. Isso daqui vai ser igual ao limite. A tua função f de x é a raiz cúbica de x. Então, vai ficar a raiz cúbica de x.
menos f de zero. Quem é f de zero? Vai ser a raiz cúbica de zero sobre x menos zero. X menos zero é x, né? Quando x tende a zero. Tá bom? Aí raiz cúbica de zero é zero. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. Raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a quanto? A 1/3. Então, vou ficar aqui, 1/3 sobre x quando x tende a zero. Esse x aqui está elevado a 1, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou conservar a base, que é o x, e vou subtrair os expoentes. 1/3 menos 1 dá quanto? Dá menos 2/3. Então, vai ficar x elevado a menos 2/3 quando x tende a zero. Só que x elevado a menos 2/3 é a mesma coisa, eu quero colocar esse expoente positivo, né? Então, joga ele para baixo. Então, vai ficar 1 sobre x raiz cúbica de x ao quadrado. Tá? Porque aqui, eu vou jogar, vai ficar x elevado a 2/3. Só que 2/3 vai ficar x raiz cúbica de x ao quadrado. Ok? Isso quando x tende a zero. Ok, nesse caso aqui, olha só. Você tem aqui um número positivo em cima. E embaixo você tem uma função tendendo para zero. Essa função tende a zero a valores positivos ou negativos? Positivo ou negativo? A priori, você vai ter que calcular tanto pela direita quanto pela esquerda. Só que nesse caso não precisa. Por quê? Mesmo que você calculasse pela esquerda, aqui ficaria ao quadrado. Então, esse quadrado ia deixar sempre os valores tendendo a valores positivos. Então, nesse caso aqui, você tem um número 1 dividido por uma função que tende a zero a valores positivos. Então, isso aqui dá quanto? Dá quanto? Mais infinito. Então, isso daqui, dá mais infinito. Então, olha que legal. Eu calculei o limite lá, que seria a derivada, e mostrei que ele dava mais infinito. Então, vou até escrever aqui, limite, limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero. Quem seria esse limite aqui? Seria a derivada de f em zero, f' de zero. Isso aqui está feio, né? Seria f' de zero. Tá? Eu calculei esse limite e eu acabei de mostrar que ele dá mais infinito. Beleza, então a função é derivável, sim ou não? É derivável? Deu mais infinito. Mais infinito é um número real? Não. Então, esse limite existe? Sim ou não? Não. Tá? Não esqueça. Se o teu limite der mais ou menos infinito, não significa que o teu limite existe. Pelo contrário, significa que o teu limite não existe. Porque para um limite existir, ele tem que dar um número real. E mais ou menos infinito não é um número real. Nem número é. Ele é um símbolo. Então, nesse caso aqui, isso aqui indica o quê? Que você sabe como essa função se comporta para tendendo a zero. Ela cresce de forma ilimitada. Porém, isso também significa que esse limite aqui não existe. Então, essa função, raiz cúbica de x, ela é derivável em x igual a zero? Não. Ou seja, isso aqui implica que o f' de zero não existe. Isso aqui implica que f não é derivável em x igual a zero. Por quê? O coeficiente angular da reta, nesse caso aqui, está dando mais infinito. Interessante, né? Então, é porque ela não é derivável em x igual a zero. Como assim está dando mais infinito? Vamos ver aqui no GeoGebra, rapidinho. Eu vou colocar aqui no GeoGebra, colocar assim, x elevado, tá aqui, raiz cúbica de x, né? O que seria um coeficiente angular aqui da reta tangente dá mais infinito? Se você fosse traçar aqui, retas tangentes a esses pontos, quando chegasse em zero, como seria a reta tangente? Seria uma reta vertical. Então, se a reta é vertical, né, qual seria a tangente desse ângulo aí? Né? O valor, no caso, seria infinito. Né? Lembra da tangente? Quando o teu ângulo é 90 graus, o que acontece?
a tangente ela não existe, né? Porque é seno sobre cosseno, vai ficar sobre zero. A tangente tende para o infinito. Tá? É por isso que está acontecendo. Ok, vamos continuar aqui. Tá, essa daqui, ó, vocês vão fazer na casa de vocês também, tá? Mas ela não é difícil, né? Quer saber se a função é derivável x igual a 2. Uma forma é você ver se ela é contínua em x igual a 2. Se ela não for contínua, ela já não é derivável. Outra forma é você calcular esse limite que a gente está calculando para essa função. A gente já fez isso em sala, você pode rever a aula de derivada, essa parte de derivabilidade, a gente calculou limites assim, para funções desse tipo. Então tá, olha só, calcule a derivada das seguintes funções, cotangente, secante e seno hiperbólico de x. Então vamos lá. Vamos fazer duas dessas pelo menos aí. Então vamos fazer, eu fiz a tangente na última aula, não foi? Então vamos fazer da secante. Vamos ver qual é a derivada da secante. Então vamos lá. Inclusive, vai ser bom eu fazer essa daí. Olha lá, eu quero calcular a derivada da secante de x. Tá? Então, olha só. Eu quero calcular a derivada dessa função aqui. O que é secante? É 1 sobre quem? 1 sobre cosseno. Então, isso daqui, ó, é a derivada de 1 sobre cosseno. Aqui você tem duas formas de resolver essa derivada. Uma delas é você usar a regra do quociente, já que você tem uma função aqui sobre outra função. Usando a regra do quociente, isso aqui vai ficar como? Ó, eu vou usar aqui, colocar aqui quociente. Então, a primeira forma de fazer essa questão é usando a regra do quociente, tá? Então, como é que ficaria a regra do quociente? Vai ficar a derivada do numerador, vai ficar derivada de 1, vezes o denominador sem derivar, menos o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo, cosseno de x derivada, tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, sem derivar. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x. Tá? Ora, isso aqui vai ser igual. Qual é a derivada de 1? É zero, porque é constante, então tudo isso aqui vai zerar. Qual é a derivada do cosseno? Qual é? Menos seno, né? Então, menos seno com menos 1, tu vai ter seno de x. Isso daqui, ó, acho que isso daqui é menos seno. Só que esse menos com esse menos daqui vai ficar mais. Então, vai ficar seno dividido pelo cosseno ao quadrado. Ok? Terminou aqui, mas dá para deixar mais bonito, né? Então, ó, seno de x sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Né? Aqui é seno sobre cosseno. É a tangente. Então, isso daqui é a tangente de x vezes quem é 1 sobre cosseno? Vai ser a secante. Então, a derivada da secante é tangente vezes secante. Ok? Tá, mas eu falei que tinha uma outra forma de resolver essa questão. Então, vou mostrar agora outra forma. Então, olha só. 1 sobre cosseno de x. Vocês concordam comigo que isso aqui, ó, é a mesma coisa que cosseno de x elevado a menos 1. Tá? Só passei o cosseno de x aqui para cima, só que com menos 1 aqui no expoente dele. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, eu vou derivar isso daqui. Só que isso aqui é uma função composta. Então, eu vou aplicar que regra aqui? Regra da cadeia. Então, ó, isso daqui é igual, eu vou colocar aqui, cadeia, né? Acho que não é bom colocar só cadeia, deixa eu colocar regra da cadeia. Regra da cadeia. Agora sim. Aí, então, isso aqui vai ficar, pela regra da cadeia, eu tenho a função mais externa, que é o menos 1. É alguma coisa elevada a menos 1. Então, eu vou derivar isso daqui. Como é que você deriva x elevado a menos 1? O menos 1 desce, não é isso? Aí fica menos 1 vezes x elevado, que no caso é cosseno, elevado a menos 1, menos 1. Não é assim? Aí, só que isso aqui é uma função composta. Então, você derivou a mais externa, que era elevada a menos 1. Aí, esse menos 1 desceu e ficou cosseno elevado a menos 1, que é a regra da potência. Só que você vai ter que multiplicar agora pela derivada da função de dentro. Tá? Então, pela derivada
da cosseno. Aí pronto. Aí isso aqui vai ser menos, isso aqui vai ficar cosseno de x elevado menos 1 com menos 1 dá menos 2. Derivado do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos seno vezes isso daqui. Só que isso daqui é a mesma coisa. Ó. Menos com menos vai dar mais, seno de x. Cosseno elevado a menos 2, passa o cosseno para baixo com expoente positivo. Então vai ficar seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. É isso que a gente acabou de ver, que isso daí é tangente de x, secante de x. Tá? Então, eu fiz a mesma questão de duas formas diferentes. Uma eu usei a regra do quociente e a outra eu usei a regra da cadeia, olhando essa função como uma função composta. Deu para entender, gente? Então, na prova fica à vontade. Se você for precisar derivar algo assim, você pode usar tanto a regra do quociente quanto a regra da cadeia, nesse caso. Tá? Beleza, bora ver qual é a derivada do seno hiperbólico de x. Essa é legal. Derivada do seno hiperbólico de x. Aí, lógico, na casa de vocês, vocês fazem a derivada da cotangente, né? Então, vamos lá. Bom, a derivada do seno hiperbólico de x, para você fazer isso, você tem que lembrar o que é a função seno hiperbólico. Né? Então, bora ver se vocês estão bem em funções hiperbólicas. A função seno hiperbólico de x, como é a cara dela? E elevado a x, como é? Menos ou mais? Menos o quê? E elevado a menos x sobre 2, muito bem. Aí, a função cosseno hiperbólico de x, ela é a mesma coisa, só muda o quê? Esse sinal aqui que é mais. Então, vai ficar e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Tá, eu pedi para vocês derivarem essa daqui, a seno hiperbólico. Então, se eu quero calcular a derivada do seno hiperbólico de x, quem que eu vou ter que calcular? A derivada disso daqui, que é a função seno hiperbólico, né? Então, o que eu quero calcular é a derivada de e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. É isso que eu quero calcular a derivada. Aí você poderia aplicar a regra do quociente, mas não precisa, tá? Eu vou simplificar isso daqui, ó. Então, isso daqui é igual. Eu vou pegar o denominador e passar para os dois aqui. Então, vai ficar e elevado a x sobre 2 menos e elevado a menos x sobre 2. Derivada disso. Tá? Aí aqui eu tenho uma função menos outra. Eu quero derivar isso daqui. Então, vai ficar regra da soma e de subtração. Né? Vai ficar a derivada desse menos a derivada desse. Então, isso aqui vai ser a derivada de e elevado a x sobre 2 menos a derivada de e elevado a menos x sobre 2. Só que isso aqui, ó, eu posso escrever assim. Eu posso escrever isso como sendo assim, ó, 1 sobre 2 vezes e elevado a x, aqui, né? E aqui eu posso escrever 1 sobre 2 vezes e elevado a menos x. Só que 1 sobre 2 é o quê? É constante, né? Então, uma constante vezes uma função, eu quero calcular a derivada disso, você pode tirar a constante daqui. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2, derivada de e elevado a x, menos 1 sobre 2, derivada de e elevado a menos x. Tá? Olha só, agora ficou fácil, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a x. Vai ficar aqui só e elevado a x. Menos 1 sobre 2. Agora, olha só. Derivada de e elevado a menos x. Isso aqui você pode olhar como uma função composta também. Tá? Então, quem é? Você tem aqui a função e elevado a alguma coisa e você tem a função menos x. Quem é que está mais externa? É a função exponencial, né? Então, qual é a derivada de e elevado a menos x? E elevado a u é o quê? A derivada. Vai ser e elevado a u, vai ser ela mesma, e elevado a menos x, porque a derivada exponencial é ela mesma, e elevado a x, só que você vai ter que multiplicar com quem? Com a derivada da função que está aqui dentro, ou seja, com a derivada de menos x. Ok? Você também podia passar isso daqui para o denominador, ia ficar 1 sobre e elevado a x, e aplicar a regra do quociente, também não teria problema. Aí tá acabando, né? Só tem que derivar agora menos x.
Então, isso daqui vai ser igual a... Aí eu já posso multiplicar esse com esse, né? O e elevado a x com 1 sobre 2. Vai ficar e elevado a x vezes 1. Então, vai ficar e elevado a x sobre 2. Qual é a derivada de menos x? Menos 1. Então, isso aqui, ó, é menos 1. Esse menos 1 vai ficar com esse menos 1 aqui, vai ficar mais. Então, eu vou ter mais esse pessoal aqui. Então, vai ficar mais e elevado a menos x sobre 2. Acabou aqui, mas dá para fazer melhor, né? Eu tenho o mesmo denominador, então vai ficar e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Só que quem é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2? É o cosseno hiperbólico. Então, olha só que legal. A derivada do seno hiperbólico é quem? Cosseno hiperbólico de x. Qual é a derivada do seno? É cosseno. Derivada do seno hiperbólico de x? Cosseno hiperbólico de x. Está vendo? Mais uma similaridade entre essas funções, né? Qual é a derivada do cosseno mesmo? Menos seno. Será que a derivada do cosseno hiperbólico de x vai dar menos seno hiperbólico de x? Será? Não sei, vou deixar para casa, tá? Para vocês verem aí. Será que vai dar menos seno hiperbólico de x? Vocês vão descobrir, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para... Está acabando nosso tempo. Vamos resolver pelo menos essa última questão aí. Olha só, dadas as funções f de x é igual a seno de 2x, g de x é igual a elevado a x e h de x é igual a x ao quadrado, calcule a derivada de f de g de h. E depois de h de f de g. Essa é muito legal também. Só tem questão legal hoje, né? Vamos lá. Vamos fazer a... Vamos fazer a primeira aí, f de g de h. Então, deixa eu escrever aqui primeiro as funções. Olha, nessa questão você tem que... Eu já não lhe dei a composta. Você vai ter que compor a função ainda para depois calcular a derivada. Então, você tem que saber compor a função, tá? Então, a f de x, ela é seno de 2x. A g de x, ela é e elevado a x. E a h de x, ela é x ao quadrado. Ok, assim, aí eu quero a f de g de h, tá? Olha só, eu vou fazer a f da g de h de x. Tá, então eu vou fazer essa composição, que é f bola g bola h. Então, antes de eu fazer essa composição, eu vou fazer essa aqui primeiro, g bola h, ou g de h de x. Quem é a minha g? A minha g é e elevado a x. Então, olha só, a minha g... ela é e elevado a x. Então, quem vai ser a minha g de h de x? Onde tiver x, eu vou substituir pelo h de x. Então, vai ficar e elevado a h de x. Só que quem é h de x? É x ao quadrado. Então, f de h, ela é e elevado a x ao quadrado. Ok? Agora, eu vou fazer essa outra composição aqui. f de g de h. Então, f de g de h de x, primeiro, quem é a minha f? Seno de 2x. Então, quem vai ser a f de g de h? Vai ser seno de 2 vezes a g de h de x. Não é isso? Onde tinha x aqui, eu substituo por g de h de x. Só que g de h de x é e elevado a x ao quadrado. Então, essa função aqui, ela é seno de 2 vezes e elevado a x ao quadrado. Então, pronto. O primeiro passo era esse, era achar qual era a composta. A composta é essa daqui. Então, é essa função que você vai derivar, tá? Então, vamos lá. Então, eu quero derivar a função seno de 2 vezes e elevado a x quadrado. Isso que eu vou derivar. Olha, isso aqui é uma composta. Você já sabe porque você mesmo fez as compostas aqui, né? Então, você tem que aplicar aqui a regra da cadeia, né? Então, aqui a gente vai ter que usar, não tem jeito, a regra da cadeia. Então, como é que você aplica a regra da cadeia? Você tem que identificar qual é a função mais externa. Nesse caso, qual é? É a função seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então, vai ficar cosseno disso daqui. Olha só, cosseno
de 2 vezes z elevado a x ao quadrado, só que agora vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 2 vezes z elevado a x quadrado. Então, agora você vai ter que derivar isso daqui. Olha, isso aqui 2 é constante, né? Então, pode sair daqui. Então, isso aqui vai ser igual a 2 cosseno de 2e elevado a x ao quadrado. Aí você vai ter que derivar só isso daqui, só o e elevado a x ao quadrado. Tá? Qual é a função mais externa? É o e ou é esse x quadrado? A função mais externa. Quem é que está dentro da outra? É o x quadrado que está dentro do e, né? Então, ó, a mais externa é o e. Qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a alguma coisa? É e elevado a essa mesma coisa. Então, isso aqui vai ser igual a 2 cosseno de 2e elevado a x quadrado. Ó, aqui eu só fiz repetir o que está aqui. Agora eu vou derivar isso daqui. A derivada de e elevado a alguma coisa é e elevado a alguma coisa. Vai ficar e elevado a x quadrado, só que vezes a derivada do que estava aqui dentro. Ou seja, vezes a derivada de x ao quadrado. Agora deriva x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x, aí acabou. Então, isso daqui é 2x. Eu já vou colocar aqui. Isso daqui, ó, é 2x. Então, 2x, vamos multiplicar com esse 2 aqui da frente. Então, vai ficar 4x cosseno de 2 vezes z elevado a x ao quadrado vezes z elevado a x ao quadrado. Tá? Então, olha só, essa daí, bem legal, porque vai treinar a composição de funções e depois vai treinar a regra da cadeia. Tá? Então, gente, então é isso. Então, olha, a outra vai ficar para casa, né? Que é essa h de f de x, que eu tinha deixado aqui para vocês, vai ficar para casa. Então, a gente não resolveu tudo, ficou algumas questões, mas a gente resolveu questões parecidas. Então, você tem condições de chegar em casa, resolver as que a gente não fez. E resolver de novo as que a gente fez, para você treinar. Lembrando, o que tem aqui não é todo o conteúdo, ficou faltando alguns conteúdos. Então, se você lembrar, faltou falar disso daqui, o professor não resolveu a questão assim, mas a gente deu isso na primeira avaliação. Então, vai lá e faça uma revisão. Então, não se baseie só pela revisão, se baseie pelas notas de aula, pela lista de monitoria. Então, tem muito exercício para você fazer. Então, desde já, desejo uma boa prova para vocês. Não esqueça o documento com foto, tá? Vai ser aqui mesmo no auditório. Traga esse documento com foto. E não fique nervoso, gente. Sei que a primeira prova de cálculo, muita gente chega nervoso. Não fique. Tenha paciência, tenha calma. Você vai exercitar o que você estudou. Tenho certeza que a maioria vai se dar muito bem. Se não todos, né? Então, é isso. Até sexta-feira. Obrigado pela presença.